Naquele tempo, Jesus passou pelas plantações de cereais no dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas e comê-las. Mas, quando os fariseus viram isso, disseram a Jesus: Olha, teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Todavia, Jesus disse-lhes: Nunca lestes o que Davi fez quando ele e seus homens estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e comeu os pães consagrados, os quais não eram permitidos a ele comer, nem aos que estavam com ele, mas permitidos somente aos sacerdotes. E não lestes na lei que no sábado os sacerdotes profanam esse dia no templo, contudo ficam sem culpa? Todavia, eu vos digo: está aqui aquele que é maior do que o templo. Se soubesseis o que significa: eu desejo misericórdia e não sacrifício, não condenaríeis inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então Jesus partiu de lá e entrou na sinagoga. Eis que lá havia um homem com uma mão atrofiada. Os fariseus perguntaram a Jesus: É permitido curar no sábado? De forma que eles pudessem acusá-lo de pecar. Jesus disse-lhes: Que homem entre vós, o qual tendo apenas uma ovelha, e se essa ovelha cair em um buraco profundo no sábado, não a agarraria e a tiraria dali? Quanto mais valor, então, tem um homem do que uma ovelha. Logo, é permitido fazer o bem no sábado. Então, Jesus disse ao homem: Estende a tua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada, ficando exatamente como a outra mão. Mas os fariseus saíram e conspiravam contra ele sobre como poderiam tirar-lhe a vida. Jesus, percebendo isso, afastou-se dali. Muitas pessoas o seguiram e ele curou a todas e ordenou-lhes que não o fizesse conhecido aos outros, para se tornar verdade o que foi dito por Isaías, o profeta: Vede meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma tem prazer. Eu colocarei meu espírito sobre ele, e ele anunciará justiça aos gentios. Ele não discutirá, nem gritará, nem alguém ouvirá sua voz nas ruas. Ele não quebrará uma cana torcida. Ele não apagará o pavio que fumega, até que ele leve a justiça à vitória. E
e os gentios terão confiança em seu nome. Então foi levado a ele um homem cego e mudo, possuído por um demônio, e Jesus o curou. O resultado foi que o homem mudo passou a ver e a falar. Todas as multidões ficaram maravilhadas e disseram: Pode este homem ser o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram desse milagre, disseram: Este homem não expulsa demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não permanecerá. Se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como o seu reino permanecerá? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por causa disso, eles serão vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vós. E como pode alguém entrar na casa do homem forte e roubar seus pertences sem amarrá-lo primeiro? Então, ele roubará os pertences de sua casa. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por isso vos digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Qualquer um que falar alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas aquele que falar contra o Espírito, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que está por vir. Se uma árvore é boa, o seu fruto será bom. Se uma árvore é má, o seu fruto será mau. Pois uma árvore é conhecida por seus frutos. Raça de víboras! Se vós sois maus, como podeis dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, tira o que é bom. Já o homem mau, do seu mau tesouro, tira o que é mau. Eu vos digo que no dia do juízo, as pessoas prestarão contas por cada palavra inútil que elas disserem. Portanto, pelas tuas palavras sereis justificados, e pelas tuas palavras sereis condenados. Então, certos escribas e fariseus
disseram a Jesus: Mestre, nós queremos ver um sinal teu. Contudo, Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera procura por sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, o profeta. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra essa geração de pessoas e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E vede, está aqui alguém maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E vede, está aqui alguém maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos e procura por descanso, mas não encontra. Então diz: Eu voltarei para minha casa de onde vim. Tendo voltado, encontra a casa varrida e posta em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele mesmo. E todos eles entram para viver lá. Então, a condição final desse homem se torna pior do que a primeira. Assim será com essa geração má. Enquanto Jesus ainda falava às multidões, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão do lado de fora, procurando falar contigo. Mas Jesus disse ao que falou com ele: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Então ele estendeu a mão aos seus discípulos e disse: Olhai, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, essa pessoa é meu irmão, irmã e mãe.